Você tem apenas 5 segundos, e nesse intervalo, as pessoas já decidiram se vão te respeitar ou não. Pode parecer exagero, mas é a verdade. Em um mundo onde todo mundo fala demais e age de menos, quem domina esses 5 segundos conquista silêncio, autoridade e respeito. E o segredo está em um método antigo, brutalmente simples, mas ignorado por quase todos hoje. O método estoico. Um código de postura que não precisa de palavras, não precisa de gritos, nem de aprovação. Basta um olhar, um gesto, uma presença. Se você já se sentiu ignorado, desrespeitado ou invisível, esse vídeo vai virar a chave da sua postura social. Mas atenção, o que você vai descobrir aqui não é para qualquer um, é para quem tem coragem de se transformar. Está pronto para aprender a impor respeito em apenas 5 segundos, sem desculpas? Então fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Curte esse vídeo agora mesmo. A regra dos 5 segundos. O que é e por que impõe respeito instantâneo? Sabe aquele momento em que você entra em um ambiente e sente que todos te analisam em silêncio? Em apenas 5 segundos, as pessoas ao seu redor já formaram uma opinião sobre você, e a grande maioria nem percebe que isso aconteceu. A chamada regra dos 5 segundos é real e poderosa. Ela não tem a ver com falar bonito, nem com impressionar pela aparência. Tem a ver com presença, com aquilo que você comunica antes mesmo de abrir a boca. E é aí que entra o que poucos dominam: o método estoico aplicado à vida moderna. Vamos direto ao ponto. Quando você entra em um lugar com postura ereta, passos firmes e olhar estável, você está dizendo algo sem falar nada. Você está transmitindo segurança, domínio e controle emocional. Isso ativa um gatilho automático na mente das outras pessoas. Essa pessoa merece atenção. Essa pessoa merece respeito. E isso acontece de forma inconsciente. Quem não entende essa dinâmica acaba sendo julgado como fraco, inseguro ou irrelevante, mesmo que tenha boas intenções ou grande inteligência. O respeito não é dado por merecimento lógico, mas por percepção imediata. E quem entende isso começa a jogar outro jogo. O estoicismo nos ensina que não devemos depender da aprovação dos outros, mas isso não significa ignorar o impacto da nossa presença. Muito pelo contrário. Os estoicos sabiam que, para viver com virtude, era necessário dominar as emoções e manter a compostura mesmo diante do caos. E essa postura fria, centrada, silenciosa, impõe respeito. Quando aplicada nos primeiros 5 segundos de qualquer interação, ela muda completamente a forma como os outros te tratam. Não se trata de manipular ninguém, mas de mostrar com autenticidade que você está no controle de si mesmo. E no fundo, é isso que todos respeitam. Quem se domina, domina o ambiente. Imagine 2 homens entrando em uma sala. Um entra apressado, olhando para o celular, com os ombros curvados. O outro entra com calma, olhando nos olhos de quem está ali, respira fundo e apenas observa. Quem você acha que vai ser ouvido primeiro? Quem você acha que terá a palavra final? Quem vai ter sua opinião valorizada? É a mesma lógica que faz um general ser respeitado antes mesmo de dar ordens. Porque sua presença fala mais alto que qualquer discurso. O método estoico de presença envolve muito mais do que postura física. Ele é um estado mental, um compromisso interno de não reagir por impulso, de não se desesperar, de não precisar da validação externa. Isso te dá um tipo raro de poder. O poder da imprevisibilidade. Calma. As pessoas não sabem o que esperar de você, mas sentem que você está sempre preparado. E isso impõe respeito, em silêncio, em segundos. Talvez agora você esteja pensando: mas como aplicar isso se eu sou tímido, inseguro ou nunca treinei esse tipo de postura? Calma. O que você precisa é entender que essa mudança não é sobre forçar um personagem, mas revelar uma versão sua que já está aí, apenas encoberta por vícios de comportamento, ansiedade social
e falta de autoconfiança. A regra dos 5 segundos funciona quando você passa a se ver de forma diferente, quando você decide agir com intenção, quando cada movimento seu carrega propósito. Então, da próxima vez que você entrar em qualquer lugar, uma sala, uma reunião, uma conversa, lembre-se, os primeiros 5 segundos contam. Respire fundo, alinhe o corpo, foque o olhar e diga a si mesmo: eu estou no controle. Isso não é mágica, é treino. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quanto mais natural, mais as pessoas começam a te respeitar, sem saber exatamente por quê. O que é estoicismo e como ele transforma sua postura social. Antes de entender como o estoicismo pode transformar a forma como você é percebido, você precisa compreender uma verdade que quase ninguém te conta. A maioria das pessoas vive refém das próprias emoções. Reagem por impulso, se ofendem facilmente, tentam provar valor o tempo todo. Isso gera um comportamento previsível, frágil e muitas vezes desesperado por validação. O estoicismo, ao contrário, propõe algo radicalmente diferente: domínio interno absoluto. Não controle sobre o mundo, mas sobre si mesmo. E quando você alcança esse nível de autocontrole, algo muda em sua presença. As pessoas percebem, sentem e, sem entender exatamente por quê, passam a te respeitar mais. O estoicismo nasceu em tempos difíceis. Na Grécia Antiga e depois em Roma, homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentavam guerras, perdas, perseguições. Ainda assim, mantinham a mente firme, focada no que estava sob seu controle. E se tem algo que impõe respeito de forma automática, é ver alguém que, mesmo em meio ao caos, permanece centrado. Essa é a essência da postura estoica. Você não se abala por críticas, nem se ilude com elogios. Você está em paz com quem é, e isso cria um campo magnético ao seu redor. Quando falamos em postura social, não estamos tratando apenas da forma como você anda ou se veste. Estamos falando de como você reage ao mundo, como você lida com interrupções, com desrespeito, com desafios inesperados. O homem estoico não rebate com raiva, ele observa, ele escolhe suas palavras, ele fala menos, mas quando fala, todos ouvem. Isso gera uma aura de autoridade que não se compra nem se finge. É algo que você se torna. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um tipo de calma que incomoda? Que não precisam levantar a voz para serem levadas a sério? Que mesmo em silêncio, fazem com que os outros se sintam obrigados a ouvi-las? Essa é a força do estoicismo aplicado. É o que acontece quando você para de tentar provar algo e começa a viver de acordo com um código interno. E esse código te faz agir com consistência, com coerência. E a sociedade respeita isso, mesmo que não entenda intelectualmente. Em um mundo onde tudo é sobre imagem, likes, opiniões, o estoico vai na contramão. Ele é sólido onde os outros são líquidos. Ele pensa onde os outros reagem. E essa solidez faz com que sua presença se destaque. Não é sobre ser melhor do que os outros, é sobre ser melhor do que você mesmo era ontem. Essa evolução silenciosa transforma não só a sua vida, mas também a forma como o mundo responde a você. O respeito que vem disso é diferente. Não é aquele respeito forçado que você exige, é o respeito que você inspira. E ele vem, principalmente, porque você se torna raro. Poucos homens hoje são verdadeiramente imperturbáveis. Poucos têm autocontrole, clareza, presença. E quando alguém assim aparece, ele automaticamente se torna referência. E como você deve imaginar, toda referência atrai olhares e respeito. A grande transformação está nisso. O estoicismo não muda só como você age. Ele muda quem você é. Ele muda o seu centro de gravidade emocional. Você não gira mais em torno dos outros. Você gira em torno dos seus princípios. E isso faz com que você se torne um ponto fixo em um mundo girando em desespero. Essa estabilidade, essa presença firme e tranquila,
é o que impõe respeito. E o melhor, você pode começar hoje. Silêncio estratégico. Como dominar ambientes sem dizer uma palavra. Existe uma força brutalmente subestimada em ficar em silêncio. E não é o silêncio da timidez, da insegurança ou da submissão. É o silêncio intencional, estratégico, que carrega mais peso do que 1000 palavras. Esse silêncio é uma arma, e quando bem usada, ela transforma qualquer ambiente. Se você quer dominar sem gritar, liderar sem pedir e ser respeitado sem implorar, precisa entender o poder do silêncio estoico, porque às vezes, quem cala, comanda. Pense por um instante em grandes líderes, estrategistas ou figuras históricas que marcaram o mundo. Muitos deles não eram os mais barulhentos, nem os mais falantes. Eles eram os mais observadores. E observação é uma forma de inteligência em silêncio. O homem estoico não entra em qualquer discussão. Ele ouve, ele analisa, ele entende o terreno antes de se mover. E isso faz dele alguém imprevisível. E o imprevisível, por natureza, é respeitado e temido. Vivemos uma época de ruído constante. Todo mundo fala demais, opina demais, reage demais. Nesse cenário, o homem que consegue ficar calado enquanto os outros gritam se destaca. Ele parece saber algo que os outros não sabem. Ele transmite confiança sem esforço. E isso cria uma tensão psicológica positiva ao seu redor. O silêncio se torna magnético. Todos querem saber o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele vai fazer. E é aí que o respeito nasce, não do que é dito, mas do que é segurado. O silêncio estoico não é ausência de voz, é presença plena. Quando você entra em um ambiente e simplesmente observa com atenção, sem pressa de se manifestar, você se coloca acima da média. Você não está ali buscando aprovação. Você está avaliando. Isso altera completamente a dinâmica da interação. As pessoas começam a se ajustar ao seu ritmo, e não o contrário. Você lidera, mesmo calado. Há um tipo específico de silêncio que carrega autoridade. É aquele em que você poderia falar, mas escolhe não falar. Em que você ouve uma provocação e não reage. Em que você percebe uma falha dos outros, mas decide manter a postura. Isso não é passividade. Isso é domínio, porque qualquer um pode gritar, reclamar, rebater, mas pouquíssimos conseguem manter o controle absoluto da própria energia. E isso impõe respeito instantaneamente. Em reuniões, debates, conversas difíceis, o silêncio pode ser sua maior ferramenta. Quando você ouve com paciência e responde apenas o necessário, sua fala ganha peso. Cada palavra se torna um movimento calculado. E movimentos calculados impõem respeito. Você não está jogando para impressionar, está jogando para influenciar. E quem influencia de verdade raramente precisa repetir. Há também um detalhe psicológico importante. O silêncio cria espaço. E esse espaço faz com que os outros revelem mais do que pretendiam. Quando você não preenche cada segundo com palavras, as pessoas sentem necessidade de preencher por você. E nesse processo, revelam inseguranças, intenções, falhas. O homem silencioso observa tudo, registra tudo, entende tudo e se posiciona com precisão cirúrgica. Então, a próxima vez que você sentir vontade de provar algo, de se explicar, de responder rápido, experimente o silêncio, inspire, observe, entenda o jogo e só então, se necessário, fale. E quando falar, que seja breve, firme, direto, porque quando um homem treinado no silêncio fala, o mundo ouve. Filosofia espartana, a disciplina como fonte de respeito. Quando falamos de respeito verdadeiro, não estamos falando de medo, bajulação ou status artificial. Estamos falando de uma forma de reverência que surge quando alguém percebe em você uma força silenciosa, uma firmeza que não se abala facilmente. E poucas culturas na história representaram isso tão bem quanto os espartanos. Eles não buscavam ser admirados, buscavam ser inabaláveis. E a raiz dessa postura
era uma só: disciplina. Uma disciplina dura, constante, implacável, mas extremamente respeitada. Ser disciplinado, hoje, parece quase antiquado. A maioria vive ao sabor das emoções, das vontades momentâneas, da conveniência. Mas a disciplina é o que separa homens comuns de homens memoráveis. E quando falamos de disciplina no estilo espartano, estamos falando de algo mais profundo do que acordar cedo ou ir à academia. Estamos falando de controle absoluto sobre o corpo, a mente e o comportamento. É esse controle que constrói uma reputação sólida, confiável, admirada, sem precisar ser anunciada. Os espartanos eram treinados desde cedo para suportar dor, silêncio, solidão. Eles aprendiam a observar antes de reagir, a obedecer antes de liderar, a servir antes de comandar. E isso moldava não apenas guerreiros, mas homens com presença. Não por serem agressivos, mas por serem focados. Em qualquer ambiente que entravam, os espartanos se destacavam. Não porque falavam alto, mas porque carregavam consigo um código de conduta visível. As pessoas sentiam, respeitavam. Aplicar essa mentalidade hoje significa muito mais do que tentar agir como um guerreiro. Significa ser um homem que cumpre o que promete, que não foge da responsabilidade, que se mantém firme mesmo quando tudo à sua volta desaba. É ter rotinas que ninguém vê, esforços que ninguém aplaude e resultados que falam por si. E isso, inevitavelmente, impõe respeito. Porque quem domina a si mesmo deixa claro, sem precisar dizer nada, que ninguém vai dominá-lo. Respeito vem, em grande parte, da previsibilidade. Não no sentido de ser chato ou robótico, mas de ser confiável. De ser alguém que não muda conforme o vento, que tem princípios inegociáveis, que não quebra diante de pressões externas. O homem disciplinado não vive à deriva, ele é o leme. E quando os outros percebem isso, mesmo sem querer, passam a confiar e respeitar sua presença. A filosofia espartana também ensina algo que poucos praticam: falar pouco e fazer muito. Em Esparta, dizer que você faria algo era uma promessa de honra. Não se tolerava desculpas. Hoje, em uma cultura repleta de justificativas, o homem que faz o que disse que faria se torna raro. E o raro sempre é respeitado. Não porque grita que é capaz, mas porque prova, em silêncio, com consistência, todos os dias. Disciplina também molda sua linguagem corporal. Um homem disciplinado não se contorce diante da dificuldade. Ele não fica inquieto. Ele não entrega nervosismo com gestos ou olhares. Sua presença é compacta, firme, centrada. E esse tipo de postura, mesmo sem palavras, comunica autoridade. Os outros percebem que há algo diferente ali, e naturalmente cedem espaço, ouvem mais, interrompem menos, porque respeito é isso, uma reação espontânea ao que você transmite sem esforço. Não é preciso viver como um guerreiro literal, mas é preciso ter algo inegociável dentro de si, um compromisso pessoal com o próprio crescimento, com a própria honra, com a própria palavra. Quando você vive com esse código, você pode entrar em qualquer lugar, e mesmo sem dizer uma palavra, todos vão saber: esse cara é diferente. E a diferença, quando é firme, silenciosa e disciplinada, impõe respeito sem precisar pedir. Espartanos e estoicos, semelhanças entre guerreiros e sábios. Em um primeiro olhar, pode parecer que espartanos e estoicos pertencem a mundos completamente diferentes. Um, forjado no campo de batalha, o outro, moldado no campo da mente. Mas quando você olha mais de perto, percebe algo surpreendente. Ambos tinham a mesma base, a mesma essência. Tanto os guerreiros de Esparta quanto os sábios estoicos viviam sob códigos rígidos, sob domínio próprio e com foco absoluto na virtude. E isso os tornava figuras naturalmente respeitadas. O que os diferenciava não era a intensidade, mas o contexto. E o que os unia? Uma força interna impossível de ignorar.
Tanto o estoicismo quanto a filosofia espartana valorizavam o silêncio, a disciplina, a clareza e o autocontrole. Ambos sabiam que o maior inimigo do homem não era o outro, era ele mesmo. A raiva, o medo, a vaidade, a ansiedade, a fraqueza de espírito. O verdadeiro combate era travado por dentro. E quem vencia esse combate interno se tornava, aos olhos dos outros, alguém digno de respeito. Não por status, mas por força interior. Porque respeito genuíno nasce da percepção de grandeza silenciosa, de consistência, de presença. Os espartanos enfrentavam lanças e espadas. Os estoicos enfrentavam crises políticas, perdas, traições. Mas ambos aprendiam a não reagir por impulso. Aprendiam a manter a postura mesmo sob pressão. E isso os tornava poderosos. Hoje, você talvez não precise empunhar uma espada, mas certamente enfrenta batalhas diárias, emocionais, sociais, profissionais. E acredite, quem adota os princípios desses dois mundos antigos ganha uma vantagem gigantesca, porque passa a agir com estratégia, com clareza e, principalmente, com respeito próprio. E respeito próprio, quando é real, transborda. Os outros sentem. Quando você combina a mente estoica com a conduta espartana, algo começa a mudar na forma como os outros te tratam. Eles notam que você não está no jogo da comparação, nem da disputa de egos. Eles sentem que você opera por outros valores, valores firmes. Isso cria um campo de respeito natural. Você começa a ser visto como alguém confiável, estável, forte. E a beleza disso é que você não precisa convencer ninguém. Sua simples forma de existir já basta. Inclusive, se até aqui você está achando esse conteúdo relevante, com ideias que realmente fazem sentido e podem transformar sua postura, aproveita agora e curte esse vídeo. Isso mostra que esse tipo de conteúdo faz diferença na sua vida e ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão buscando se tornar mais fortes, mais centradas e mais respeitadas. Um gesto simples que faz toda a diferença. Curtiu? Então clica aí agora. Voltando, esse respeito que espartanos e estoicos conquistavam não era apenas pelo que faziam, mas por quem eram. A integridade pessoal, a firmeza de decisões, a capacidade de manter a calma no caos. Isso não se aprende em um dia, mas se constrói, com hábitos, com disciplina, com consciência. E cada pequena ação que você toma nesse caminho reforça sua presença, refina sua energia e transforma como o mundo reage a você. A grande sacada aqui é entender que o respeito verdadeiro não vem do que você grita, vem do que você suporta, do que você constrói em silêncio, da sua conduta constante. Se você estudar tanto os estoicos quanto os espartanos, vai notar que eles tinham algo em comum que quase ninguém pratica hoje: uma paz agressiva, uma tranquilidade que impõe, um silêncio que domina. E essa é a energia que te torna inabalável e, por consequência, respeitado. Como a linguagem corporal estoica transmite autoridade em segundos. Você pode não dizer uma única palavra e, ainda assim, mudar completamente a forma como os outros te percebem. Isso acontece porque o corpo fala, e fala alto. A linguagem corporal é responsável por mais de 70% da comunicação em qualquer interação. E quando você combina isso com o estoicismo, nasce um tipo raro de autoridade. Aquela que vem sem esforço, mas impõe respeito imediato. Um homem estoico sabe que cada gesto, cada olhar e cada silêncio são declarações, e ele aprende a usá-los com precisão. A linguagem corporal estoica é minimalista, centrada e intencional. Não há exageros, não há inquietação, não há gestos supérfluos. Há presença. Um homem que está ali, inteiro, com o corpo firme, ombros abertos, olhar direto, mas calmo. Essa postura transmite força, autocontrole e foco, e isso desarma as pessoas ao redor. Elas percebem que você não está buscando atenção.
Você está confortável em ser quem é, e isso por si só já muda toda a dinâmica da conversa. O simples ato de manter a coluna ereta, andar de forma estável e fazer pausas conscientes antes de responder transmite domínio emocional. Evitar o olhar fugidio e manter contato visual com suavidade, sem desafiar, mas também sem se submeter, é um detalhe que separa o inseguro do confiável. Pequenos ajustes que, somados, criam uma imagem poderosa. E o mais interessante é que tudo isso pode ser treinado. Você não precisa nascer com essa presença. Você constrói. Os estoicos não falavam em linguagem corporal como falamos hoje, mas praticavam exatamente isso. Estavam atentos à postura, ao comportamento em público, à forma de entrar em um espaço. Marco Aurélio, por exemplo, não era o mais carismático dos imperadores, mas sua presença era tão serena e firme que ninguém ousava questionar sua autoridade. Não pelo cargo, mas pela maneira com que ele se conduzia diante de tudo. Isso é força transmitida com o corpo, força que fala sem precisar explicar. Você já reparou como algumas pessoas entram em um lugar e imediatamente atraem atenção, mesmo sem dizer nada? É o peso da presença. É quando a linguagem corporal transmite valores como clareza, intenção e segurança. E quando você une isso ao estoicismo, ou seja, a ausência de reações emocionais exageradas, você se torna alguém difícil de ignorar. E mais do que isso, difícil de desrespeitar. E aqui vai um exercício prático. Comece a observar como você se move, como se posiciona, como respira quando está em ambientes sociais. Faça ajustes simples. Diminua a velocidade dos seus movimentos. Mantenha o queixo levemente elevado. Respire pelo nariz, com calma. Essas ações pequenas te conectam com o presente e te colocam no controle. E lembre-se, autoridade não é sobre parecer maior, é sobre parecer estável. E estabilidade emocional se manifesta no corpo, nos olhos, no silêncio. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui, significa que você está realmente comprometido em evoluir sua postura e presença. Então aqui vai um desafio rápido. Comenta a palavra presença aqui embaixo. Isso mostra que você está captando a essência do conteúdo e vai me ajudar a identificar quem são os que realmente estão ligados, aplicando e refletindo. Pode parecer simples, mas escrever essa palavra vai fixar a ideia na sua mente. Digita aí, presença. Voltando. O corpo, quando treinado com intenção, se torna seu maior aliado. Você não precisa levantar a voz, mostrar poder, nem conquistar aprovação. Você apenas se posiciona e deixa que sua presença faça o trabalho. Isso, quando vem da base estoica, não é arrogância, é domínio. E domínio é sempre respeitado. 3 hábitos diários para cultivar respeito silencioso. O respeito verdadeiro não nasce de grandes gestos, nem de discursos inflamados. Ele se constrói no invisível, nos bastidores da rotina, na forma como você lida com os pequenos desafios do dia. E para quem quer cultivar um respeito silencioso, aquele que não precisa ser exigido, mas naturalmente recebido, alguns hábitos diários são fundamentais. Simples, diretos e poderosos. São práticas discretas que moldam o seu caráter e, aos poucos, transformam a maneira como o mundo responde à sua presença. O primeiro hábito é o da observação consciente. Em vez de reagir automaticamente a tudo que acontece ao seu redor, passe a observar. Olhe mais, fale menos, escute sem pressa. Quando você treina o olhar estratégico, começa a enxergar padrões de comportamento, intenções ocultas, detalhes que escapam aos distraídos. E quem observa bem, decide melhor. Com o tempo, isso cria uma imagem sua como alguém centrado, equilibrado e inteligente. Pessoas que dominam a arte de observar são mais respeitadas porque transmitem a ideia de que pensam antes de agir, e isso inspira confiança. O segundo hábito é o da ação sem anúncio.
Fazer o que tem que ser feito sem precisar contar para todo mundo. Você treina, você lê, você trabalha em silêncio, sem buscar aplausos, sem avisar. Esse tipo de conduta constrói uma reputação sólida e discreta. As pessoas começam a notar seus resultados sem que você tenha que se explicar. E o que é construído assim, em silêncio, é mais difícil de ser destruído. O respeito cresce de forma orgânica, porque você passa a ser visto como alguém que age e não como alguém que só fala. A disciplina constante, sem a necessidade de ser reconhecida, é uma assinatura dos que impõem respeito naturalmente. O terceiro hábito é o da regulação emocional. Todos nós somos testados diariamente por situações irritantes, opiniões contrárias, frustrações. O homem que aprende a não se deixar dominar por essas emoções se torna, automaticamente, mais forte que a maioria. E essa força é percebida, mesmo que você não diga uma palavra. Respirar fundo antes de reagir, manter a expressão facial serena, não ceder à raiva nem à ansiedade, tudo isso é treinamento. Não é sobre reprimir o que sente, mas sobre escolher como e quando expressar. Quem domina essa habilidade ganha uma vantagem enorme em ambientes sociais, profissionais e pessoais. Esses 3 hábitos, observar com consciência, agir sem anunciar e controlar as emoções, são como tijolos que você coloca todos os dias na construção da sua autoridade pessoal. Eles não exigem talento, nem cenário ideal. Exigem apenas decisão e constância. São hábitos discretos, quase invisíveis para quem está de fora, mas que transformam radicalmente o seu interior. E com o tempo, esse interior se manifesta no seu comportamento, no seu andar, no seu olhar, no seu silêncio. O mais interessante é que, ao adotar esses hábitos, você começa a se importar cada vez menos com a opinião dos outros. E isso, paradoxalmente, te torna ainda mais respeitado, porque as pessoas percebem que você não está jogando o mesmo jogo. Você não precisa provar, convencer, competir. Você apenas é. E esse apenas ser, quando construído sobre hábitos sólidos, impõe mais respeito do que qualquer máscara social. Porque os homens mais respeitados falam menos e observam mais. Você já reparou como os homens mais respeitados raramente são os que falam mais? Eles não precisam interromper conversas, nem levantar a voz, nem se apressar em dar opiniões. Eles falam quando necessário, e quando falam, todos ouvem. Isso não é coincidência, é estratégia, e é fruto de algo que está cada vez mais raro hoje: a capacidade de observar profundamente antes de reagir. Os homens mais respeitados desenvolveram um senso de timing tão apurado que suas palavras ganham um peso incomum. E esse peso vem justamente do silêncio anterior. A maioria das pessoas tem um vício em preencher todos os espaços com palavras. Falam por insegurança, por ansiedade, por hábito. Mas o excesso de fala dilui a autoridade. Quando alguém está sempre explicando, justificando, se defendendo ou tentando convencer, perde força. A atenção dos outros se dispersa. A presença enfraquece. Já o homem que observa, que escolhe o momento certo para se manifestar, transmite algo muito mais raro: autocontrole e inteligência emocional. Ele não precisa provar nada, e exatamente por isso impõe respeito. O silêncio não significa ausência de opinião, mas presença total no momento. Quando você observa mais do que fala, passa a enxergar o que os outros não veem. Você capta nuances no tom de voz, expressões faciais, gestos involuntários. Isso te dá vantagem. Você entende mais antes de falar, e por isso fala melhor. E quando fala melhor, com precisão e sem exageros, cada palavra ganha valor. É como uma moeda rara. Poucos têm, todos querem. Essa escassez verbal gera autoridade. E a autoridade respeitável não é a que grita, é a que cala com propósito. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, por exemplo, falava muito sobre a importância de ouvir mais do que se expressar.
Ele dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Devemos escutar o dobro do que falamos. Esse princípio simples, quando praticado, muda a forma como você se comporta em qualquer ambiente. Você deixa de ser apenas mais um tentando atenção e se torna aquele cuja atenção é rara e, por isso, valorizada. O respeito nasce aí, na escassez de reações, na abundância de presença. Além disso, quem fala pouco, escuta mais. E quem escuta mais, entende mais. E quem entende mais, naturalmente se posiciona melhor. Essa sequência parece óbvia, mas é negligenciada por quem vive no automático. Quando você escolhe observar com atenção, você evita erros, percebe armadilhas, entende intenções ocultas. E mais, você aprende com o comportamento dos outros. Enquanto muitos falam por impulso e se entregam sem perceber, você fica em silêncio, armazenando dados, fortalecendo sua visão estratégica. Isso, a longo prazo, te torna uma presença rara e altamente respeitada. Outro detalhe: o homem que fala menos geralmente demonstra mais segurança, porque a insegurança precisa de justificativa, de explicação, de excesso. A segurança, por outro lado, permite o silêncio, permite a pausa, permite a ausência de resposta imediata. E essa pausa, muitas vezes, diz mais do que qualquer discurso. O silêncio bem posicionado transmite firmeza, serenidade, domínio. E domínio silencioso é um dos sinais mais claros de respeito verdadeiro. Por fim, falar pouco e observar mais não é apenas uma escolha de estilo, é um treinamento de presença, um exercício de atenção plena, um jeito de estar no mundo que te posiciona acima da reatividade comum. Quando você entra em um ambiente e observa, você mostra que não está à mercê. Você está analisando, está filtrando, está decidindo quando e como vai agir. E isso, mesmo sem uma única palavra, já muda a forma como os outros te tratam. Aplique o método estoico em qualquer lugar, a qualquer hora. Tudo o que você viu até aqui não é teoria vazia, nem conceito bonito de livro antigo. É prática, é aplicação direta, no dia a dia, em qualquer ambiente, desde uma conversa casual até uma situação de confronto, entrevista de emprego ou reunião importante. O método estoico que impõe respeito em 5 segundos não depende de onde você está, mas de como você se posiciona. Não depende de status, aparência ou dom natural. Depende da postura, de silêncio, de presença. E a presença, quando é treinada, vira uma assinatura. Você entra em um lugar e a energia muda. As pessoas ajustam o tom, medem as palavras, prestam atenção. Não porque você pediu respeito, mas porque você se tornou alguém que o inspira. A chave para aplicar esse método está em lembrar que o respeito começa em você. Se você se trata com firmeza, se você se conduz com intenção, se você vive sob um código de disciplina e autocontrole, o mundo responde. Aos poucos, você deixa de ser invisível, passa a ser notado, não pelo barulho que faz, mas pela força que carrega. E o mais incrível é que isso não precisa de cenário ideal, nem de mudança externa. Você pode começar agora. A cada conversa, a cada entrada em um ambiente, a cada decisão silenciosa de manter o controle. A prática estoica é diária. É um treino constante de olhar, postura, escolha. E quanto mais você aplica, mais natural se torna, mais automático, mais poderoso. Você não precisa mais implorar respeito, não precisa mais tentar convencer ninguém do seu valor. O que você precisa é desenvolver uma presença que fale por você, que se manifeste no seu silêncio, na sua calma, na sua firmeza. E isso é acessível. Basta estar disposto a sair do piloto automático. Basta começar com consciência. Um passo por vez, um olhar por vez, um hábito por vez. E em pouco tempo, você vai perceber. O mundo começa a te ouvir diferente, a te tratar diferente, porque você se tornou diferente. E se você chegou até aqui, de verdade, obrigado.
Pouca gente assiste um conteúdo inteiro, ainda mais um conteúdo que exige reflexão e compromisso. Isso já mostra que você não é qualquer um. Mostra que você está buscando algo real, que quer ser respeitado não por aparência ou performance, mas por quem você é. E isso é raro, e é poderoso. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que esse método estoico realmente tem valor, curte esse vídeo agora mesmo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e mostra para mim que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora, porque aqui o foco é te ajudar a evoluir por dentro, para que o mundo te respeite por fora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a impor respeito sem gritar. Alguém que precisa descobrir o poder da presença silenciosa. E para selar esse aprendizado, comenta aí embaixo a palavra presença. Só isso. Escreve presença. Isso vai te lembrar todos os dias da energia que você está construindo. E se você quer continuar nessa jornada, o próximo vídeo já está aí na tela. É só clicar e seguir em frente. A transformação continua. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo.